Bom dia! Hoje tá um dia lindo, estou aqui com vocês no canal Aprendiz Educa, justamente dando um momento de oportunidade para refletirmos, né, sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos nossos pequenos aprendizes. Bom, eu sou a professora Érica Santos, estou aqui comprometida com vocês, com um projeto pessoal meu, é um desafio. E o tema de hoje de acordo com os vídeos que eu venho postando essa semana, vamos conversar um pouquinho sobre as inteligências, né? Falamos tanto sobre elas, né? Principalmente a inteligência emocional, né? Até a pedido de alguns seguidores, né? Todos queridos. E só que não só tem a emocional, tem outras também envolvidas. E de acordo com alguns estudos, né, todo ser nasce com as inteligências. Nós, responsáveis, temos esse desafio de estimular nossos aprendizes, né, porque somos, né, as pessoas que estão ali no dia a dia como exemplo. Então, a inteligência emocional também faz isso, né? A gente se autoavaliar, reconhecer a emoção do outro, respeitar. Então, e aí hoje, para falar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouquinho como anda o emocional, né? Não só nosso, mas também dos nossos pequenos aprendizes, que eles são os protagonistas, né, da aprendizagem. Como estimular também, fazer uma autoavaliação para saber como a gente se considera, né? Como pessoa, uma pessoa prática, uma pessoa analítica, uma pessoa experiente. Bem-vinda, bom dia, Maria! Que carinho aqui comigo, juntos nesse projeto. Obrigada pela sua participação, um beijinho na neta. Então, eu estava até falando um pouquinho, né, sobre você, né, seu pedido. A gente vai tentando assim alinhar os conteúdos de acordo com as necessidades, né, das pessoas que têm dúvida ou querem se aprofundar no assunto, né, que estão engajadas nessa responsabilidade de dar o melhor para os nossos pequenos aprendizes. Então, e aí essa semana eu falei mais sobre essa questão, né, das inteligências, focando as emoções, que nada, que isso. E saber mesmo como potencializar, né, essa capacidade dos nossos aprendizes. Então, isso tudo interfere no desempenho escolar, né? Que é o grande desafio ali diário, com as atividades, né? Saber se está sendo, está tendo uma boa aprendizagem, né? Se está sendo bem acompanhado dentro do currículo educacional. Então, hoje o mundo, assim, nós somos, independente de idade, somos bombardeados de tantas informações, né? A globalização, né? Estamos na era da tecnologia, então assim, é muita informação, às vezes a gente chega no final do dia e a gente não sabe se demos conta de tudo, se estamos num caminho, né, no ritmo certo, e porque gera tanta ansiedade, e enfim, são várias emoções, não é mesmo? Então, e aí a primeira pergunta fica naquela reflexão, né? Saber distinguir, né, emoção ou sentimento, né? Que inteligência é essa, né? Porque muitas vezes se confunde, principalmente para os nossos pequenos aprendizes que estão nesse processo inicial, né? Desenvolvimento da cognição, dessa reflexão. Então, e o que seria, né? Porque alguns estudiosos dizem que as emoções são habilidades que temos que desenvolver, né? Que não são cognitivas. Aí, será que não são cognitivas? Se a partir do momento que a gente tem que refletir, né, tem a ver com a cognição. Então, claro que a gente tem que estudar, né, se informar, mas também temos que gerar nossas próprias opiniões de acordo com as nossas experiências,
Bom, e assim, a gente sabe que a inteligência emocional está aí para ser desenvolvida, observada, né? Porque essa preocupação, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, raiva, né? Enfim, tanta violência aí no mundo, e a gente tem que parar para analisar por que isso gera, né? Isso tudo, até mesmo ansiedade, tá? Então, é lá desde pequenininho, com os nossos pequenos aprendizes, que a gente vai tentando regular, né, todas essas emoções. Bom, a diferença que na prática, eu passo para os meus pequenos é que a emoção é tudo muito rápido, é momentânea, né? Então, às vezes acontece algo que ele tem por impulsos orgânicos, ou seja, uma energia interna que todo ser tem, né? Na hora, sabe quando a gente fala sem pensar, age sem pensar? É justamente nessa parte, né? Então, são habilidades não cognitivas, porque passa a ser impulsos momentâneos. Então, aí muitos falam, você tem que, né, esperar até 10, enfim, contar até 10, né? Mas não agir com a cabeça quente é por causa disso, porque as emoções são impulsos energéticos, né, orgânicos, ou seja, vai surgindo uma coisa dentro de nós, e aí depois eu posso falar mais profundamente sobre os sintomas psicossomáticos, né? Então, pessoas que absorvem tudo e aquilo transforma até mesmo, tem várias doenças psicossomáticas. E por quê? Será que essa pessoa consegue gerenciar suas emoções? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu às vezes acabo me policiando, né? Porque eu tenho mania às vezes de falar assim, choro não resolve. Bom, né? Aí vamos fazer reflexão sobre a questão da pessoa analítica, prática, experiente, né? Enfim, mas realmente tem certos momentos que devemos ser práticos, né? Objetivos, mas tem que ter um controle emocional para ter tomada de decisões. Mas antes de tudo isso, eu acho que a emoção vem primeiro. Por isso a importância, né, de desenvolver essa inteligência lá na educação infantil, lá para os pequenos, que a partir do momento que desenvolve nesse campo de experiência o reconhecimento do eu, né? Primeiro tem que se conhecer. E acontece que às vezes durante a infância a pessoa não teve essa oportunidade, né, de conhecer quem sou, né, a própria identidade. Isso vai ter problemas ou consequências, né, quando estiver maior, talvez na aborrecência, não é? E às vezes adulto a gente percebe que tem alguma questão assim, essa fragilidade emocional, porque não teve uma base na educação infantil, né, durante a sua infância, tá? Então, assim, quando fala que são habilidades que focam aptidões não cognitivas, é porque, na verdade, por ser impulsos, né, são energias acumuladas. Então, assim, o choro faz bem para a saúde em que sentido? Porque solta, né, essa energia acumulada no corpo e depois consegue regular o seu comportamento, né, essas emoções. Tá? Então, para a criança é tudo muito instantâneo, tá? Porque ela não tem esse controle ainda. Agora, o sentimento não. Já, por exemplo, às vezes está numa situação momentânea, se ficou... Até vamos falar do lado positivo, né? Muito emocionado, tem gente que chora de tanto rir, porque a emoção está em êxtase, né? No ápice. E ela precisa botar aquilo para fora para depois entrar na base, no equilíbrio, tá? Então, assim, para a criança que está no início do seu processo de desenvolvimento, isso é tudo muito difícil, né, entender. O choro é como febre, é um alerta que é algo que está mal resolvido.
é a forma mais primitiva de demonstrar um descontentamento. É interessante que até mesmo questões, sintomas, né, psicossomáticos, né, também não tem a febre reumática. Eu sei que o meu pequeno passou por uma situação dessa, com 1 ano e meio, fazia todo tipo de exames e não tinha nada. Mas eu falava para a pediatra e voltava lá persistindo. Não é possível, porque todo dia, e febre reumática assim, é num horário determinado, parece, né, um reloginho biológico. Às 18 horas começava a febre, então era uma febre só no tórax dele, enfim. E aí foi fazer, então vamos fazer exames de sangue. E pela primeira vez, tu acredita? Que assim, o sangue dele não era vermelho, era amarelo. E aí ele teve que ficar internado até para descobrir isso, enfim. Ele ficou internado 1 semana e meia por aí, com algum diagnóstico, mas depois, graças a um especialista aí, descartou e falou que era psicossomático. Agora veja só, uma criança com 1 ano e meio, tinha 1 ano e 7 meses, enfim. E como entender esse processo, né? Então, é importante, desde pequenininho, desde que tá aprendendo. Ali, às vezes a criança nem é tão pequenininha que não tem a comunicação verbal ainda, mas a importância de estar sempre conversando, né? Na hora de na hora de dormir, na hora de brincar, na hora de se alimentar, na hora de fazer sua higiene, ter sempre ao lado seu responsável ali conversando, né? Mostrando, né? Que sempre os lados antagônicos. Eu pontuo essa questão, lado antagônico, para a criança perceber que tem sempre o lado bom, o lado ruim, né? Para justamente já ter essa consciência, para não ter aquela frustração, né? Minha vida sempre foi ruim, né? Quando chegar mais para frente, quando tiver habilidades cognitivas, minha vida sempre foi boa, aí quando tem alguma situação difícil, aí cai em depressão. Então, desde pequenininho, mostrar os dois lados, isso é muito importante, para perceber que existe a possibilidade de ter um equilíbrio, né? Uma concentração. Bom, foi superada essa situação, hoje é uma criança super feliz, mas ele tinha essa ansiedade, vivia chorando, enfim, e essa psicossomática, né, você fala do choro, né, que é como febre, é uma coisa que ele internalizava. Bom dia! Oi, Dani. Vou ensinar aqui pra você, bom dia. Então a gente tem que ficar atento, sim, né, é primitivo justamente porque é orgânico. Por exemplo, eu fiz essa reflexão, a primeira vez que fui fazer a sobrancelha, né, do brand, micropigmentação. Aí, não, sempre tive medo de fazer tatuagem, mas eu tentava controlar, mas chegava um momento que eu sentia uma energia criando dentro de mim, e falei, peraí, deixa, porque era aquela tensão extrema, chegava a ter aquela tensão, me controlava, ficava toda travada, aí a pessoa, ela tá bom, aí eu relaxava. Mas tem momento, de fato, que a gente não consegue mais controlar, a gente explode, né? Então, por isso que é sempre bom desenvolver a habilidade de comunicação, porque às vezes, o que acontece, né? Desde pequenininho, o meu filho tinha essa questão, né, da dificuldade da linguagem, né? Já falei da mordida cruzada frontal. Então, alguns fonemas, ele tem essa dificuldade, está em desenvolvimento, na fono. Enfim, você vê que... Por isso que a importância de observar o ser num todo, né? Embora tenha os pontos que a gente vai especializando, focando, mas o ser tem que ser observado como um todo. É onde a psicomotricidade faz, né? Então, por conta dessa dificuldade de verbalizar, né, ele não expressava o que sentia, né, o que queria dizer. Então, aquilo foi somando e passando até para a questão da febre reumática, né? Então,
é tudo muito minucioso, que a gente sempre está em alerta, observando, né? Então, assim, aí o sentimento é algo que a gente sente, mas por longo prazo. Por exemplo, uma criança, né, entender, pensar, né, quem não ama a sua mãe e o seu pai, né, tá ali, presente, cuidando, né, a avó também, né, estão ali presentes. Pessoas no dia a dia, dando exemplo com pessoas da família, com quem convive, tá dentro de casa. Eu amo, né? Mas tem certos momentos, né? Por exemplo, eu amo meus filhos, mas em certos momentos, né? Aí brinquedos parados pela sala, você anda, tropeça e aquele momento é emoção momentânea. E a gente tem que parar, né? Então, já é um exercício, né, diário, por exemplo. E a gente vai treinando. Aí, para que ficar se desgastando? A minha psicóloga é minha mãe. Ela fala assim, você pode infartar, tá na idade assim. Aí agora, o que eu faço? Eu falo, né, para ter um bom convívio, a gente tem que seguir as regras, né? Os combinados do ambiente onde você está. Então, se não segue os combinados, foge, né, das regras, e aí você tem que pensar. Aí entra a cognição, né, das consequências. Então, aquele princípio, né? Sujou, limpou, bagunçou, arrumou. Então, sempre mostrando os dois lados. Mas hoje, né, eu já aqui a gente tem nossos combinados. Então, vou me estressar. Dia de arrumação aqui, não falo mais nada, tá no caminho já. Então, eu separo, dou, jogo fora, dependendo do que seja. Dou para uma pessoa que vai ter mais cuidado, que precisa, né? E aí, no instante, fica, não, se arruma. Então, para que se exaltar? Então aqui em casa é assim. Bom, mas é importante saber expressar de alguma maneira, né? Controlada. E como ter esse controle, né? Gerando os próprios sentimentos, ok? Esqueci de botar aqui, fixar, só um instante. Falar sobre os... Não falar sobre os seus sentimentos, mas as inteligências, né? Como tá o título lá na história, peraí. Fixar aqui. As inteligências. Peraí. Vou mudar o teclado aqui. Inteligências de nossos aprendizes. Tá bom? Vou lá, fixei. Ops, foi. Fixei. Bom, então assim, deixa eu só subir aqui. E aí, qual a importância de ter, controlar, né? Controlar as emoções. Por exemplo, saber atuar num grupo social, né? Aí eu falo mais à frente, a questão é muito bom de ter noção do todo para ir em parte, né? Tudo isso na vida, ter noção do todo. Então, por isso a pessoa às vezes não sabe para onde está indo, né? Não sabe o objetivo, aí cria ansiedade nela, né? E essa ansiedade tem esse descontrole emocional. Bom, então a importância, né? Saber. Então eu sei que eu preciso, né? Quais vão ser as minhas atitudes? Respeitar. Então, o que eu quero desenvolver no meu aprendiz? Que ele respeite o próximo. Então, como? Então, primeiro administrando suas próprias emoções, né? Então, aqui é a questão de se autoconhecer, tá? Então, respeitando, até mesmo para respeitar o próximo, tem que respeitar a si, né? Ter os seus próprios cuidados, a sua higiene, né? Isso é muito importante. Então, como? Mostrando assim, para respeitar a diversidade,
mostrando solidário, né? Então, a maneira, poxa, às vezes caiu um estojo, né? Aí... Não, mozinho, não é isso não. Por exemplo, né? Caiu alguma coisa no chão, vai deixar... Você tá vendo aquela situação, vai deixar a pessoa catando tudo sozinho? Porque eu falei do estojo porque na escola você vê, às vezes a criança não consegue, aí tem a questão da organização, né, espacial, tá? Lá vem uma das bases da psicomotricidade. Daí toda hora deixa cair alguma coisa no chão. Bom, você vai deixar a pessoa, né, catando tudo sozinha? Seja solidário, né? Vamos tomar uma atitude, né? Ser proativo e ali essa cooperação, ajudar o próximo. Então isso tem a ver, né? É uma das habilidades. Então, e nessa situação, a pessoa tem que ter esse autoconhecimento. Qual? Né? Saber, capacidade de reconhecer, né, o sentimento do outro, né? Conhecer se o próprio, próprias emoções, o próprio pensamento, os valores, né? Identificar a consequência de um comportamento, agora uma consequência assim, de um comportamento seu, né? Então, é sempre levar o aprendiz à reflexão. Então, qual seria a diferença de reflexão para pensamento? Que a reflexão de certa forma, é pensar mais sobre as suas ações já cometidas, né? Poxa, eu fiz isso, então isso é uma reflexão sobre os seus atos. Agora, o pensamento é pensar antes de agir. Então, é o que eu falo aqui em casa. Toda ação tem reação, né? Então, antes de agir, eu tenho que pensar nas consequências. Claro que isso já é uma capacidade cognitiva. São, geralmente, para umas crianças acima de 7 anos. Mas se você, desde cedo, já se acostumando com isso, antecipando as informações, onde eu falo da importância de antecipar as informações, que isso você começa a desenvolver na criança? A capacidade dela preparar a sua cognição, né? Tá ali pensando. Então a criança ainda está muito no concreto, né? A primeira infância, a criança da primeira infância está muito no concreto. Então, você tem que aproveitar a oportunidade, o fato ali, do momento acontecendo, mostrar, olha, aconteceu isso, e aí levantar essas hipóteses, mostrar, olha, vai acontecer isso, 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 ou mostrando os dois lados, o bom e o ruim, para ela começar, essa maneira de já preparando a cognição, né? Botar a criança para refletir sobre as suas ações. Então, aí nesse momento, você fez isso e olha como você está agora, chorando. Por quê? Por exemplo, um exemplo clássico aqui de casa. Bom dia, mais uma pessoa linda aqui, Chilanção. Bom, bem-vindo. E aí você vai falar assim, você fazer com que às vezes, não tem aquela questão de olhar, né, mas não enxergar. Então, por quê? Principalmente criança da primeira infância, tem a questão do egocentrismo. Às vezes ela está num grupo social, mas ela não está interagindo com o outro. Ela está ali concentrada em você mesmo, na própria pessoa, nela, né? Na sua brincadeira ali. Então, isso é muito clássico. Às vezes está em grupo no parquinho, mas ela está ali, mas ela está tendo uma vida sociável? Tá. Mas ela está interagindo socialmente? Não, porque é a idade da criança. Ela ainda tem que desenvolver essa capacidade de olhar, perceber, né? Desenvolver a percepção visual, o sentimento do outro. Então, é onde entra a importância do responsável, fazer a criança enxergar de fato as consequências. Então, tem uma ocorrência, olha o estado do colega. Você acha que ele está feliz ou está triste? Então, isso é importante para analisar, né? Aí fala assim, você, quando está com essas expressões, você sente que está feliz ou está triste? Então, é tudo
autorreflexão. Bom dia! Mais uma! Oba! Tô feliz, tô feliz. Mais que feliz, né? Porque significa que o assunto está sendo mais interessante, estou acertando mais, né, nos interesses do meu público, enfim. Então, por isso que eu conto com a ajuda de vocês, né? A Maria veio aqui querendo saber mais sobre as inteligências emocionais, e aí eu abordei esse assunto durante a semana. Estou aqui falando em live, trocando experiências, pontos de vistas. Então, é aquela questão da perspectiva, né? De ver sobre um assunto. Então, é a maneira como eu enxergo essas informações, e isso é muito bom saber como vocês enxergam também. Então, é essa troca de saberes que é fundamental. Então, por isso que eu falo sobre a importância de falar sobre desenvolvimento e aprendizagem, e não ensino, tá? Então, sempre nessa roda de conversa. Bom dia, Daniela. Equipe maravilhosa. É uma líder, tá? Então, voltando para o assunto. E aí sempre é aquela questão do responsável colocar, né, em evidência, fazer com que seu aprendiz enxergue, né, as expressões do outro, porque a criança da primeira infância não tem essa capacidade ainda, né, porque está na fase do egocentrismo, ok? Então, outra maneira é ela identificar o seu comportamento, como? Mostrando, colocando em evidência os seus pontos fortes, né? Fazê-la refletir quais são os pontos fracos dela e o ponto forte. Está vendo? Aconteceu isso, mas você agiu dessa maneira. Você acha que está correto? Olha como é que o outro está. Você acha que você estivesse nessa situação, você estaria feliz ou triste? Então, né? Aí você começa a enfatizar o lado positivo da criança. Por quê? E aí você valorizando, ela vai se sentir, poxa, realmente, vai entrar em reflexão, né? Eu sou capaz, né? Aí você é uma pessoa tão inteligente, você é capaz de fazer isso, 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 isso. Agora, para você nomear essas capacidades, você tem que conhecer o seu aprendiz, né? Então, por isso que eu falo, nada mais que uma pessoa dentro da família, do convívio diário, que sabe, conhece, né, o seu pequeno aprendiz. Então, onde também falo que o professor, né, o cuidador, então, quem é esse responsável? O que ele sabe sobre o seu aprendiz? Então, isso é muito importante, né? Tem que conhecê-lo para pontuar, né? Pontuar esses pontos fortes, fazer que ele, mesmo numa situação errada, tá? Então a gente sempre tem que, de alguma maneira, colocar em evidência o ponto forte, né? Porque às vezes a pessoa está ali, quantas vezes, né? Já presenciei crianças que às vezes está numa situação de agressividade, mas porque ela está ali nos seus impulsos. Então, e nesse impulso, ela age sem pensar, né? Então, onde a cognição não entra, né? São as energias que ela tem que botar para fora. E aí, nada mais do que a pessoa tá ali para ouvi-la, acolher. Então, como vou saber que ela, né? Às vezes ela nem quer ouvir, mas só falta estar ali, né? Reconhecendo o seu comportamento. Eu sei que você está chateado, eu sei que você se comportou dessa maneira por algum motivo muito forte, mas você é uma criança inteligente. Então, Gardner fala, né, que todo ser nasce com as inteligências, mas a gente tem que colocar isso em evidência, fazê-la enxergar o seu ponto positivo, né, que tem que ser melhor e maior do que os negativos, e ali começar a entender o seu comportamento, né? Então, e aí, a partir disso, dessa valorização, né, do lado positivo do ser, isso começa a dar-lhe forças, né, engrandecer, desenvolver o seu senso de confiança. Porque às vezes a pessoa está numa situação dessa porque ela não tem confiança em si. Então, o primeiro ponto é como desenvolver a autoconfiança no aprendiz, valorizando seus pontos fortes, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação
Na emoção, né, a gente não enxerga mais nada. Por quê? O enxergar é uma percepção, é um dos sentidos, né? É você absorver o mundo externo. Mas às vezes nossas emoções estão tão afloradas que a gente não vê, né, o mundo externo. A gente só vê o nosso mundo interno, como estamos no sentido. Então isso para uma criança, né, diluir isso é muito difícil e precisa de ajuda. Sim, precisa de ajuda, né? Não, filho, põe na bolsa, tá? Dá licença. Então, assim, parece ser simples, né? Porque a gente pensa como nós pensamos, né? De acordo com a nossa idade, né? Nosso tempo de experiência. Então, mas tenta se colocar no lugar de uma criança com pouca idade, né? Sabendo que está numa fase do egocentrismo, numa fase de desenvolvimento que não tem uma cognição preparada suficiente para ter essa reflexão, tá? Então, é aquela questão da empatia, se colocar no lugar do outro, tá? Então, se você estimular isso desde pequeno, desde a primeira infância, isso vai ajudá-la lá na frente, lá principalmente no ensino fundamental, né? Na fase da adolescência. Então, isso é muito importante, ok? Então, é primeiro ter esse autoconhecimento, né? Quem eu sou, qual a minha identidade, né? Quem é o meu modelo, né? A criança não aprende por modelo, então é importante, né, saber a pessoa, né, seu responsável de referência. Então, ter essa autopercepção, né? Identificar as emoções, então nomeá-las, né? Isso é muito importante, não só porque amplia o vocabulário, né? Mas também identificar, né? E sempre fazer essa autoavaliação, né? Essa reflexão, né? Então, para ter uma eficácia, né, nos seus comportamentos. Então, saber que toda ação tem uma reação. E nesse autocontrole, primeiro tem que se autoconhecer para depois ter um autocontrole. E esse autocontrole é uma das filosofias também do Karatê que fala sobre conter o espírito de agressão, né? Eu sempre faço essa comparação, é porque é a minha experiência, né? Então, por exemplo, no Karatê, a gente tem a filosofia que a gente luta para se aprimorar, né? Para gerenciar nosso corpo. Então, a gente não treina para lutar, a gente luta para treinar. Então, é questão de conter o espírito de agressão, esse seria o autocontrole. Então, hoje o tenente não entrou, né? Ele estaria adorando se eu fizesse essa referência. Mas é controlar as próprias emoções, controlar o comportamento, né? Controlar o pensamento. Às vezes a gente fica num pensamento tão assim para baixo. Não, a gente tem que olhar a beleza do mundo, não é mesmo? Adorei o tema, desculpa, eu tenho que ir agora, depois assisto. Combinado. Obrigada pela sua atenção. Um beijo e um ótimo domingo. Então, essa questão do autocontrole, o que isso tem a ver? Até o Freud, né, a teoria de Freud, ele fala que o impulso é acúmulo de energia que na verdade, não que perturba a estabilidade do sistema nervoso. Então, tem o nosso sistema nervoso central e é ali que, né, distribui as energias para os nossos membros, principalmente inferiores. Então, e aquilo vai, né, foi o exemplo que eu dei, né, fazendo a sobrancelha, a micropigmentação, aquilo, e eu sentia aquele pulso energético em mim, e teve uma hora que eu não aguentava mais. Eu falei, espera, para um pouco, deixa eu esperar, né, para eu relaxar. Então, nós adultos temos essa capacidade, né, de controlar até um certo ponto, mas a criança não tem essa capacidade. Então, e ali aquela energia vai gerando, acumulando, né? E de certa forma tem que botar para fora. Então, para assim, chorar faz bem? Faz bem, porque é um escape, né, dessa energia, para esvaziar essa energia. Então,
que seria essa questão, né, do autocontrole? Tem muito a ver com nossos desejos, né? Pensamento, nosso comportamento, nosso sentimento. Então, a gente tem que aprender a gerar, né, o estresse. Eu passei um período da minha vida cheio de doenças autoimunes, porque eu fazia os exames dava tudo negativo. E aí o especialista falou assim, isso basicamente é estresse. Então, e aí eu tive que tomar um rumo na minha vida, uma decisão, tomada de decisão muito importante, né? Então, tem a ver também a questão da autodisciplina, né? A automotivação, você traçar metas para a sua vida. Então, para a criança, também mostrar as metas. Já você tem esses objetivos para serem alcançados, para ter um bom desempenho escolar. Então, o que podemos fazer juntos, né, para você alcançar esses objetivos? Tem alguns vídeos aí que eu falo sobre como medir a progressão de aprendizagem, como criar metas, né, para a criança perceber que está tendo uma progressão. Então, tem que ser tudo muito bem claro e definido para ter essa percepção, ok? Então, através do quê? De um planejamento, através de uma organização, né? Então, isso é muito importante. E depois disso tem a questão da consciência social. E essa consciência social é saber que a pessoa ela precisa ter o seu social, sua relação com o outro, né? E respeitar acima de tudo. E nesse respeitar acima de tudo, né, ter empatia com o outro, independente da origem, né, da cultura, dos valores, que cada família tem um valor. É que nem às vezes fica assim, meus filhos ficam assim, posso ir na casa do amiguinho, posso ir na casa... A minha criação foi não ir em casa de amigos, né? Porque é uma situação muito delicada, é muito bom ter uma relação social, mas cada família tem um valor, né? Tem um convívio, a gente tem que respeitar. Mas aí quando você não conhece os valores da família, então, eles querem brincar, vamos combinar no ambiente, coletivo, social, vamos supor, marcar no shopping, marcar num clube, né? Porque a família é uma questão sagrada, né? Então tem valores particulares e assim, a gente tem que saber respeitar, né? Sim, a criança precisa de metas e acima de tudo exemplos. Exatamente. Então assim, é sempre respeitando, né? Então, e aí, com crianças de pouca idade, você não está ali junto, presente, você não sabe, né? Que pode acontecer entre quatro paredes, não é mesmo? Então, nada em certas situações. Por exemplo, a minha, de 17 anos, a situação. Eu comecei a andar de ônibus muito cedo, né? Hoje, meus filhos só andam de carro. Numa situação, amanhã eu pego o Uber. Eu falei assim, não, sempre no momento coletivo. Né? Por quê? Você não sabe, você não conhece a pessoa que está dirigindo, né? Embora seja rastreado, enfim, mas até que acontecem os fatos, enfim. Então a gente tem que, né, se autopreservar, né, se autocuidar. Então, sempre no ambiente coletivo, de uma maneira, né, sempre eu vivo em alerta. Então, tem risco, corta risco. São as orientações que eu passo para os meus pequenos, é sempre bom compartilhar, né? E, claro, sempre respeitando, né, o ponto de vista do outro. Então, assim, essa questão da consciência social, né, respeitar acima de tudo, você respeita, mas, né, você tem que saber até que ponto, né, pode estar ali interagindo ou não, participando, né, de algumas situações. Então, e para isso a criança precisa ter um acompanhamento e saber reconhecer que tem uma pessoa ali te apoiando, né, cuidando. Então, ali nessa situação tem que a criança tem que saber que tem a família que está lá cuidando dela, apoiando, que tem a escola, né,
Então, que tenha a comunidade nesse sentido, né? Os vizinhos, né? São importantes também, os amigos, dentro de um condomínio. Então, essa relação social. Então, ter essa perspectiva do outro, reconhecer a diversidade, né? O compromisso, a empatia, isso é muito importante. Então, falando, né, mais sobre a questão, né, da inteligência emocional, é sempre saber identificar a emoção que o seu aprendiz está passando no momento, verbalizar para ele e você botar para ele refletir sobre as consequências, né, o que pode acontecer, né? Enfim, por que está assim, nomeando, porque ele vai começar a definir e a partir do momento que ele se reconhece, vai começar a reconhecer o outro. Então, na educação infantil, tem a questão do campo da experiência, né, do eu, do outro e do nós. Então, percebe que é uma progressão, né? Primeiro reconhecer a si, o outro, depois nessa relação em conjunto, né? Consciência social, ok? Então, tudo começa pelos sentidos, né? Pela experiência, pelo sensorial, né? Então, primeiro é o quê? Tem o sensorial, aí passo para o motor e depois do psiquismo. Então, também, pelo desenvolvimento do ser, tem essa progressão, né? Começa pelo sensorial, depois pelo motor, né? E a cognição, ok? Então, é importante saber em que fase o seu aprendiz está, ok? Porque quanto maior, vai acumulando a experiência de vida, mas quanto menor, né? Então, se só tem o sensorial, como é que eu vou exigir coisas de autorreflexão? A criança, ela precisa do concreto, então aproveitar os momentos ali, né? Então, que ela está ali vivenciando no momento, ok? Então, deixa eu botar aqui, deixa eu ler, tem mais? Podem perguntar, ok? E a questão, né, quando eu coloquei essa semana sobre qual inteligência estimular o nosso aprendiz, né, quando eu falei sobre as inteligências, né, a prática, a analítica, né, experimental, o que acontece? Que tem as linhas, né, de estudo, né, que tem o Gardner, tem o Sternberg, que ele fala sobre a questão das inteligências, a importância, né, da inteligência na vida das pessoas e que cada um tem as suas como posso dizer, as suas importâncias. Então, momento, né, decisivo para tomada de decisão, isso tem que ser prático, tem que ser objetivo, tá? Então, mas aí cabe aquela questão, né, de ordem de aprendizagem, ordem de desenvolvimento. Então, primeiro, a importância desde lá pequenininho, estimular os sentidos, o sensorial, né, o emocional, né, o reconhecimento do eu e do outro. Por quê? Porque quando eu estiver mais à frente, com experiência, né, no momento de tomar de decisões, ou seja, quando a criança começa a ter autonomia para algo, ela tem que ser, em certos momentos, tem que ser prática. Então, para ser prática, ela tem que ter já uma cognição, né? Para pensar, opa, eu preciso fazer isso. Então, é uma tomada de decisão, né? Então, e nada mais é do que aplicar informações que já tem, ou seja, conhecimento que já tem para solucionar um problema. Então, onde eu falei na tomada de decisão, né? Então, é aplicar seus conhecimentos em situações reais. Então, isso subtende que a criança precisa ter experiência de vida, né? Ou seja, um vocabulário, uma habilidade de comunicação verbal. Então, para analisar em qual é o momento mais adequado, né? Para ser prático. Então, tá fazendo uma atividade, eu sei que eu preciso fazer essa atividade. Então, às vezes fala assim, fica enrolando, mas tem que fazer essa atividade. Por que tem que fazer essa atividade? Às vezes a criança não entende o porquê. Tem uma folhinha, um dever e tem que fazer? Não. Então, vamos lá. Para que essa atividade? Então, a atividade tem que ter
todo tem que ter um objetivo. E aí esse objetivo tem que ser claro, ou seja, a criança tem que entender de acordo com a sua realidade. E dentro da sua realidade, às vezes ela não tem ela não tem essa noção, mas aí cabe o responsável exemplificar na vida prática, né, quando ela vai aplicar aquele conhecimento. E aí dá estímulo suficiente para a criança entender que ela precisa fazer aquilo. Bom, e muitas vezes a atividade é um momento da criança colocar em prática um conteúdo abordado ou uma situação, e aí ali vai avaliar, né? Como posso dizer, é mostrar para a criança que ela já tem autonomia, já tem a capacidade de resolver aquilo sozinha. Então, vamos ser objetivos? Vamos ser práticos? Eu tenho que fazer essa atividade aqui. Então, como fazer essa atividade? Mas isso tem que ter sempre uma orientação de um responsável, tá? Mas o importante não é fazer por fazer, é deixar claro para o aprendiz a importância daquela atividade, a importância, qual o objetivo daquilo, quais são as consequências. Então, é aquela questão que eu falo, ter a noção do todo, da linha de chegada. Então, se eu sei que eu vou fazer isso, vou ser capaz né? Então, fica mais fácil, né, eu colocar em prática meus conhecimentos, ok? Porque eu vou saber como aplicar isso numa situação real, né, concreto na minha vida, ok? Então, aí nesse momento, ser prático é indicar aquela questão. A pessoa já tem que ter, né, já tem que regular o seu próprio impulso. Então, o que acontece quando a criança tem dificuldade de se concentrar? Né? Onde eu falei, pode ser questão de o assunto não ser de acordo com a sua realidade, ou ter algumas questões mesmo de distúrbio que precisam de um acompanhamento de algum especialista de saúde. Mas o importante é, a partir do momento que você mostra para a criança, né, a importância daquele objetivo para a vida dela, ela já vai ter uma reflexão, né, vai refletir sobre, né, vai pensar, né, a questão, vai pensar sobre a importância daquilo para a sua vida. Exatamente, é preciso ter sentido, porque muitas vezes estou tentando dar exemplos assim da vida prática, familiar e vida prática na escola. Então, muitas vezes a gente pede para a criança fazer algo, uma atividade, sem explicar para ela o objetivo daquilo para ela, o que faz sentido para a vida dela, né? E muitas vezes a gente acaba vendo a nossa vida, faz isso, ajuda a mamãe, vem fazer isso aqui, mas o que ela vai aprender com isso? Então, é isso que tem que estar claro, né? Deixar claro para a pessoa que está executando a tarefa, né? Para a realidade dela, né? Já que ela é o agente, né? O protagonista. Então, é isso que muitas vezes na vida, no dia a dia, na correria, nos afazeres, fica tudo muito automatizado. Às vezes até eu me sinto, né, uma robozinha fazendo isso. Então tem momentos de reflexão que a gente tem que fazer parar para analisar nossas atitudes, nossas ações, nossas tarefas, nossa rotina e avaliar o que está sendo útil e o que está sendo perda de tempo, talvez, mas o que eu quero e, mais importante, o que eu quero para a minha vida. E é aquele momento de concentração, não necessariamente um yoga, né? Mas às vezes fica assim, né? O checklist, né, das minhas tarefas diárias. É bom ter rotina? Né? Eu realizar, né, todos os meus compromissos? Sim. Mas até que ponto isso está sendo bom para a minha vida, né? Então, da mesma forma que a gente pensa para a gente, tem que pensar para o nosso aprendiz também. Né? Então, claro que o aprendiz ele é guiado pelo seu responsável, mas é importante, por ele ser agente, sempre deixar tudo muito claro. Né? Isso, né? Você vai fazer isso por causa disso, então sempre mostrando o porquê. Né? Não sempre dando satisfação, né? Nesse ponto de vista, vou dar satisfação, por isso que as crianças hoje em dia estão tudo perguntando, respondonas. Não é questão disso, é a maneira como falar, né? Então, não é o que falar, mas como falar, né? Então, teve um vídeo que eu falei sobre
é o responsável, se é o responsável autoritário, né? Se é o responsável submisso. Então, é aquela questão de saber como. Né? Então, sempre você perceber como é que está o entendimento do seu aprendiz. Então, às vezes, ele fica assim, viajando na maionese, com um pensamento aéreo, né, em reflexão. Às vezes está perdido. Eu tenho que fazer isso, mas, enfim, porque fica automatizado sem saber, né, o sentido daquilo para a vida dele. Né, porque, às vezes, pedimos, né, delegamos algumas tarefas e não explicamos, né, a importância daquilo para a vida da pessoa, tá? Então, isso é muito importante, tá? Para situar o pequeno aprendiz. Então, simplesmente aplicar, né, fazer com que seja prático, sim, para saber aplicar seus conhecimentos em situações reais quando tiver uma autonomia suficiente. Então, isso sempre é direcionando, orientando desde pequeno, ok? Então, e aí sabendo regular o próprio impulso, compreender as emoções do outro, né, para conseguir de fato colocar em prática seus conhecimentos. Então, e aí nessa situação vai ter o quê? Já desde pequenininho desenvolveu, né, o controle do seu impulso. Então isso, uma criança com 4 anos, ela já consegue já perceber as emoções do outro, ok? Então, a questão, né, na escola é tudo muito, a gente desenvolve a inteligência analítica. Por quê? Porque ali tem um currículo educacional que a gente precisa seguir lá, que são os itens da capacidade, né, para cada faixa etária, né, e a gente aí tem as avaliações, né, para medir, aí a criança começa a ser medida, né, chega no ensino fundamental, começa a ser medida por notas. Tirei nota ruim, e aí eu conheço alunos que tiram nota 8 e fica irritadíssimo, porque não tirou 10, então fica se exigindo demais. Então, cadê esse controle emocional? Então, a gente tem que saber, né, analisar, né, o aprendiz, não só nas suas capacidades de aprendizagem, mas só ter o olhar para o outro no âmbito pessoal também, ou seja, conhecer sua realidade, o que está passando na vida dele naquele momento. Então, é todo um conjunto, ok? Então, criativo por quê? Porque para ele progredir, ele tem que saber aplicar numa situação, né, o problema, aplicar seus conhecimentos, adaptar seus conhecimentos para uma situação. Então, precisa ser criativo, né, e prático. Então, basicamente, essa semana eu falei sobre essas inteligências, tá? Então, assim, tem um pesquisador, o Ehrman, ele fala que o nosso cérebro é dividido em 4 partes. Então, claro que é tudo um ser, né, no conjunto. Então, mas em certo momento somos analíticos, temos, né, a nossa capacidade de organizar, né, de se comunicar e de ser criativo. Então, dependendo da situação, a gente sempre tem que buscar e estimular essas inteligências, ok? Então, às vezes, assim, numa situação, a gente está com nós mesmos, o aprendiz, enfim, somos eternos aprendizes, né? Certo momento que ele fica, né, parece que está saindo fumaça na cabeça, está pensando. Teve uma época que eu fazia o curso na Wizard, e lá é uma técnica de tradução. Então, 50% do tempo da aula é em português para um novo idioma e depois é o contrário. E ali, num ritmo frenético, pá, 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 pá. Tudo muito automatizado, né? Então ali, eu falei, caramba, peraí. Eu sentia meu cérebro saindo fumaça, assim, literalmente, né? Enfim, porque era bombardeado de informações, de 4 verbos, de 20 vocabulários, 4 expressões, de criar frases. Então era uma loucura, né? Tudo automatizado. Mas enfim, e esse momento eu sentia meu cérebro ferver. E é exatamente nesse momento, será que você está se esforçando para a sua formação
o que essas informações todas. Às vezes, né, na era da tecnologia que estamos, sendo bombardeado por informações, então a gente fica assim, ai, não consegui dar conta disso, não consegui dar conta daquilo. Aí começa a gerar o quê? Ansiedade, preocupação, estresse, doenças autoimunes. Então a gente tem que preservar, né, nossos aprendizes. Até que ponto também ficar nas redes sociais, tudo tem um limite, né? Isso até, né, às vezes para nós. O meu oftalmo estava falando assim, que eu ganhei óculos no período da pandemia, que fiquei mais tempo em redes sociais. Mas tem que aplicar o colírio, agora eu fico imaginando isso para uma criança, tá? Enfim. Então, tudo tem que ser medido, né? Então, essa questão de tem que se esforçar para concluir uma tarefa, sim, né? Se esforçar para a formação do caráter, sim, mas de forma medida. Então, se a partir do momento que você percebe que o seu aprendiz está começando a ficar com dificuldade, opa, dá um passo atrás, percebe por onde ele começou a ter dificuldade, que aí ele precisa ter uma atenção maior, tá? Para justamente, né, qual o objetivo? Fazer a nossa aprendiz alcançar a sua excelência acadêmica. E para alcançar a sua excelência acadêmica, ele precisa ter desenvolver aprendendo, né, de forma consciente. E essa consciência começa a partir dessas reflexões, né, a partir da sua realidade. Então, é claro que às vezes às vezes não está se sentindo bem, então a gente tem que entender o eu, né? Vai pra missa? Vai. Pode ir. Paz de Cristo. Eu já assisti a minha missa. Eu assisto de manhã cedinho. Um dia abençoado para você também, Maria. Se você quiser assistir, eu postei meu link lá no WhatsApp. Só que é em francês, mas é linda. Bom, os objetivos, muitas vezes a gente tem que criar metas, né? E aí tem prazo. E às vezes é um momento que a gente não está se sentindo bem. A gente tem que respeitar esse momento que não estamos nos sentindo bem. Mas, para saber cumprir com os prazos, o que se acontece? Eu sei que, né, por exemplo, eu tenho uma prova, por exemplo, os maiores, eu tenho 50 páginas para estudar, então a prova vai ser quando? Tal dia. E aí, por dia, eu falei assim, eu vou quebrando em metas. Então, por dia eu vou ler tantas páginas, vou fazer um resumo, um esquema, mind maps, né? Brainstorm. Então, ali eu vou me organizar, né? Então, naquele objetivo, eu vou quebrar em partes, né? Então, para criança, né? Um tablete de chocolate. Meu objetivo é esse. Opa, mas olha, eu aí cada dia como é bom, né? O exemplo do chocolate, né? Cada dia quebra. Eu cumpri com a minha meta. Aí como é aquele pedacinho, né, do tablete de chocolate. Opa! E aí se eu fiz, quer dizer, porque a criança ela precisa do material concreto, né? Então um tablete de chocolate que ele tem toda aquela divisória ali, os pedacinhos. Então, pessoal, hoje você vai fazer isso. Aí, comigo. E aí a criança vai ver que, opa, comi o chocolate todo, eu cumpri com o meu objetivo, cheguei, alcancei o meu objetivo. Então, isso é muito gratificante, porque a criança precisa do concreto, né? Então, faz isso. Quem fizer, depois me conta. Tá? Pra justamente já treinando que tudo tem um prazo na vida, né? Então, faz depois, o tempo passa, não fiz aquilo, não acontece? Então, para não perder o prazo, por quê? Quando chega lá maior, né, que tiver, de fato, né, responsabilidades, então a responsabilidade, ela começa a ser adquirida desde cedo, desde pequeno, ok? Então, sabe que tem sua tarefa do dia, mas tem que fazer. Bom, do dia eu tenho que fazer. Não vou fazer agora porque acabei de almoçar, vou descansar um pouquinho, ok. Mas eu sei que meu dia tem que cumprir com aquela meta. E aí cumpriu aquela meta, opa, um pedacinho de chocolate. Então, para no futuro, até mesmo quando estiver num
momento acadêmico, profissional, saber que tem que cumprir prazos, ok? Então, prazos também são importantes para serem cumpridos. Não podemos fugir dos prazos, ok? Então, hoje em dia as empresas, elas, né, não estão tão assim, essa questão de horário comercial, né? Mas o objetivo é cumprir com as metas, com os prazos. Então, o próprio profissional faz o seu horário, né? Então, ele tem que ter consciência da sua responsabilidade, né? E aí, no momento que ele achar melhor para ele, ele realiza. Mas ele está dentro do prazo, dentro da meta, né? Então, deixa eu ver aqui. E aí sobre, né, até o post que eu fiz ontem, sobre como saber que o meu aprendiz está com dificuldade ou vai ter dificuldade de acompanhar o ano escolar. É uma questão de... porque às vezes tem... na escola tudo medido pela idade cronológica, né, do aprendiz, mas tem aquela questão da idade mental também. Então isso é importante. Teste, né, avaliar a cognição do aprendiz. Essa questão da cognição é você saber, o responsável de saber, olha, você está com essa idade, aquela questão da importância que eu falo, conhecer seu aprendiz e saber quais são as capacidades para a idade cronológica dele. Então, aí vai aplicar o quê? Alguns conteúdos, alguns exemplos, né? Desafios, né? Aplicar alguns desafios de acordo com a idade dele. Se tiver dificuldade, bom, qual o pré-requisito desse conteúdo? Então é importante ter essa noção do todo, né? O antes, durante e depois. E aí aplicar no seu aprendiz para saber como é que está a sua cognição, se está de acordo com essa idade cronológica ou não. Talvez tem aquela criança que está aquém ou além. Então, é importante ter essa métrica, ok? Para ajudar no seu desenvolvimento da sua cognição, tá? Então, assim, e aí desmembrando, você pode desmembrar para avaliar alguns pontos das habilidades verbais, né? Então, tem a questão da interpretação de texto, ampliar vocabulário, né? Fazer levantamento dos elementos textuais, personagem, onde, quando, como. Então, e tem haverá o desempenho. O desempenho, se ela consegue aplicar, tá? Então, tem um modelo, por exemplo, um desenho. Se ela vai saber copiar aquele desenho ou transformar a evolução de um desenho, desde a forma geométrica até pelos traços mais complexos. Então, a gente tem que saber ter essa noção do todo para saber em que parte seu aprendiz está, para justamente aqui onde eu falo a importância de uma avaliação diagnóstica, ou seja, avaliar seu aprendiz pelos seus conhecimentos já adquiridos. Então, a aprendizagem ela só progride quando você introduz um novo conteúdo a partir do seu próprio conhecimento, da sua realidade. E aí essa conexão faz, né, desenvolver essa espiral de aprendizagem, ok? Porque às vezes a gente solta um conteúdo ou uma situação sem fazer essa avaliação anterior, né? Então, porque, por exemplo, na escola fica muito no tradicional, só aquela avaliação somativa, né? Avaliar os conhecimentos que foram abordados. Mas é importante ter a formativa, que é acompanhar o aprendiz nesse seu processo. Enfim, dentro desse conteúdo, como ele se desenvolveu, quais foram as inteligências que ele deu preferência, onde ele se destaca, né? Pela inteligência linguística, né? Pela lógica matemática, pela musical. Então é importante ter esse olhar também, né? E dentro da sua realidade, que vai ser a diagnóstica. Às vezes a gente tem uma situação, mas aquela questão que eu falo, cada ser tem uma perspectiva de vida, né, de olhar a vida de uma maneira diferente de acordo com suas vivências, né, os seus gostos. Então, é importante fazer essa diagnóstica, ok? Bom, num todo, né, que eu falo, né, tem que desenvolver o quê? Avaliar a criança, né, qual é a sua capacidade de pensar e aprender. Né? Então, isso
é o objetivo da avaliação, tá? E não só identificar os seus conhecimentos adquiridos, mas é avaliar sua capacidade de pensar. E como você vai desenvolver isso? Fazendo todo esse processo de autoconhecimento, autocontrole, consciência social, autorregulação. Então, começa lá pelos sentidos, depois vai desenvolvimento motor, até chegar à cognição. Então, essa é a sequência, a ordem de desenvolvimento do ser, né? Então, pelos impulsos, né? Desenvolvimento, estímulos sensoriais, aí depois tem estímulos motores e os estímulos cognitivos. Bom, espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem falar mais sobre o assunto, né, sobre o tema, ou quiserem dar mais sugestões para as próximas, né, os próximos vídeos, próximas lives, enfim, sempre muito bom ouvi-los, né? E aí eu quero agradecer a presença de vocês, uma semana linda, né? Cheia de energia, né? Então, cumprindo metas no prazos, estimulando nossos aprendizes dentro da sua realidade, né? De nada! E estamos nessa aí, no dia a dia, estou aqui empenhada, né, para um bom objetivo, fazer nossos pequenos aprendizes alcançar a excelência acadêmica mesmo, e nós como os modelos, bons modelos, exemplos, né, como responsáveis. Combinado? Então, um grande beijo, uma semana abençoada, tá bom? Um beijinho, beijinho. Tchau.